Olá, querido irmão, querida irmã. Como é bom ter a sua companhia para mais um momento especial de estudo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro, e vamos nos aprofundar em uma das lições mais inspiradoras do Evangelho de João. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Antes de começarmos, quero me apresentar. Eu sou o professor Flávio Rosa, bacharelando em teologia, graduado em geografia e membro do Espaço Vida, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Boa Vista, Roraima. Este material foi preparado pelo pequeno grupo Teu Abraço e juntos vamos refletir sobre as palavras da vida eterna no Evangelho de João. Vamos orar antes de iniciar? Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos direto ao nosso tema. O Evangelho de João destaca a vida eterna como um dos principais ensinamentos de Jesus. No capítulo 6, ele se apresenta como o pão da vida, nos ensinando que só através dele podemos alcançar a verdadeira vida. Irmão, você já percebeu como Jesus sempre utiliza situações do cotidiano para ensinar verdades eternas? Esse ensinamento ocorre logo após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, na região da Galiléia, onde ele realizava grande parte do seu ministério. Era uma época em que o povo sofria sobre a opressão romana, ansiando por libertação política e material. Mas Jesus oferece algo muito maior: a salvação eterna. A multidão que seguia Jesus buscava a satisfação de suas necessidades físicas, mas ele os desafiava a olhar além disso. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aqui, Jesus está falando de uma fome espiritual, algo que só pode ser saciado por Ele. Quantas vezes nós também buscamos soluções imediatas para nossas necessidades, esquecendo que o que realmente precisamos é dessa comunhão profunda com Cristo? Quando Jesus começa a ensinar sobre comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, como está escrito em João capítulo 6, versículo 53, muitos acharam essa mensagem difícil de aceitar. Alguns até abandonaram Jesus. Então ele perguntou aos seus discípulos: Vocês também não querem ir? E é Pedro quem responde no versículo 68: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa resposta é carregada de fé e entendimento. Pedro reconheceu que não havia outro lugar para encontrar salvação, esperança e propósito além de Jesus. Agora, pare e pense comigo. O que significa para nós acreditar que Jesus tem as palavras da vida eterna? Em primeiro lugar, isso significa que ele é único, não há outro mestre, líder ou sistema de crenças que possa oferecer o que Jesus oferece. A vida eterna, mencionada pelo menos 17 vezes no Evangelho de João, não é apenas sobreviver para sempre após a morte. É uma qualidade de vida que começa aqui e agora, quando colocamos nossa fé em Cristo. Como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículos 15 e 16, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa nos mostra o amor de Deus em ação. Não é por mérito nosso, mas pela graça dele que recebemos esse presente. No livro de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus reforça essa ideia ao dizer: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida. Isso não é incrível? A vida eterna não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade que transforma a nossa vida no presente. E o que essa vida eterna significa na prática? Primeiro, ela nos dá uma perspectiva diferente sobre as dificuldades que enfrentamos. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus afirma: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá.
Essas palavras nos lembram que, mesmo diante da morte, podemos ter esperança. Afinal, a morte não é o fim, mas um passo rumo à plenitude da vida eterna em Cristo. Além disso, a promessa da vida eterna nos desafia a viver com propósito. Sabendo que fomos chamados para algo tão grandioso, somos inspirados a refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Isso significa amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou e servir como Ele serviu. Viver com a certeza da vida eterna nos dá coragem para enfrentar os desafios e nos lembra que nosso verdadeiro lar está no reino de Deus. Outro ponto importante é a promessa da ressurreição. Em João capítulo 6, versículo 54, Jesus diz: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Isso nos dá a certeza de que, assim como Jesus venceu a morte, nós também seremos ressuscitados para uma nova vida. Essa promessa era especialmente significativa para os judeus do primeiro século, que viviam sob opressão e ansiavam por justiça. Mas Jesus oferece algo muito maior, uma esperança que transcende as circunstâncias terrenas. Querido irmão ou irmã, vamos trazer isso para a nossa realidade? Vivemos em um mundo cheio de incertezas, onde muitas vezes enfrentamos perdas, dores e desafios que parecem insuperáveis. Mas as palavras de vida eterna de Jesus nos lembram que há algo muito maior nos esperando, e essa esperança não é apenas para o futuro, ela transforma o presente, nos dando força, paz e direção. Você já parou para pensar no impacto que essa promessa pode ter na sua vida? Saber que somos amados por Deus, que temos um Salvador que nos oferece vida eterna, muda tudo. Isso nos liberta do medo da morte, nos dá coragem para enfrentar as dificuldades e nos inspira a viver de forma intencional, espalhando o amor e a luz de Cristo para aqueles ao nosso redor. E para finalizar, quero compartilhar uma reflexão. Em um mundo onde tantas vozes competem por nossa atenção, só Jesus tem as palavras que realmente importam. Assim como Pedro, precisamos reconhecer que não há outro lugar onde encontrar vida e esperança, como está escrito no livro de João, capítulo 20, versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar juntos para encerrar? Senhor, obrigado pelas palavras de vida eterna que encontramos em Jesus. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti e a viver de acordo com a Tua vontade. Que a nossa vida reflita o Teu amor e leve esperança àqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem em seus grupos do WhatsApp e nos ajude a evangelizar e antecipar a volta do nosso Senhor Jesus. Posso contar contigo? Muito obrigado por estar comigo neste estudo. Não perca a próxima lição, porque Deus tem mais revelações maravilhosas para nós. Que o seu dia seja repleto da paz e do amor que só Jesus pode dar. Até a próxima, querido irmão ou querida irmã. Que Deus te abençoe.